Este programa tem como apoio Pousada das Missões, Rua São Nicolau, 601, São Miguel das Missões, com o telefone 55 3381 1202. Tem para e-mail pousada.missões@terra.com.br ou o site www.pousadadasmissões. Angiere Carlos de Oliveira e Leonardo Fernandes. São dois jovens que fazem parte do grupo de jovens da Sociedade Espírita Fé e Esperança. E eles vão então trazer para nós tudo aquilo que eles têm estudado dentro da doutrina espírita. Além disso, nós temos aqui o colaborador do programa, o Wilson Lemes, que faz parte da equipe. E hoje nós não temos aqui a presença da dona Irene, que faz a nossa assessoria da gravação do programa, mas nós temos uma jovem aqui. Como é que é o nome dessa jovem? Natália. Natália. Então hoje é a Natália que está aqui assessorando aqui na gravação do programa. Então, boa tarde, Leonardo. Boa tarde. Boa tarde, Angélica. Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Uma ótima tarde aos amigos rádio ouvintes e a todos nós e também aos internautas que mais tarde assistirão a essa gravação que está sendo feita pela Natália Chose, hoje substituindo a Irene, que está com visitas lá de Ivoti e também o pessoal de Santa Catarina e Florianópolis, então não pôde estar conosco. O tema de hoje é Lei de Liberdade. E para nós é uma satisfação ver que jovens da faixa de quantos anos? 18 e 21. Já preocupam-se em estudar a respeito da doutrina espírita e em especial a respeito dessa lei de Deus, que é a lei de liberdade. Nós faremos uma abordagem segundo a doutrina espírita e primeiro onde está escrita a lei de Deus. Mas antes, Wilson, eu gostaria de fazer só uma corrigenda aqui. Me parece que não é o 18 e 21. É 18 e 16 anos. E 16. Então vemos como é importante jovens com 16 anos que participam e estudam a doutrina espírita, vir aqui fazer essa reflexão em torno da liberdade. Então agora... Mais jovem ainda do que nós imaginávamos, do que eu havia interpretado a comunicação. Mas assim, retornando, a questão da lei de liberdade, hoje em dia eu ficava a pensar, a liberdade está mais presente do que nunca nos setores da sociedade, nos países que se dizem democráticos, pelo menos. Então, muita coisa que há pouco tempo não se permitia fazer, hoje se aceita. Mas nós temos que observar que nem tudo que nos é permitido fazer pode ou deve ser feito por uma razão muito simples. Se é ou não contrário à nossa consciência, porque eu dizia que a lei de Deus, conforme a questão 621 do Livro dos Espíritos,
está escrita na consciência. Alguns que dirão que a lei de Deus está na Bíblia, se forem cristãos. Se forem pessoas lá do islamita, por exemplo, vão dizer que ela está no Alcorão. Já os judeus dirão que está na Torá. Mas nós dizemos, porque aprendemos em Espiritismo, que todos eles têm consciência. E a consciência de cada um de nós, não importa a religião que adotemos, ou mesmo que não adotemos religião nenhuma, sempre nos aponta o melhor caminho a seguir, no sentido de não nos perturbarmos mais adiante, em razão do ato que venhamos a praticar. E essa perturbação é decorrente da lei de causa e efeito, que não será abordada hoje, pode ser que até tangenciada, mas não aprofundada. Então eu pergunto, primeiramente ao Leonardo, de posse dessas informações que vocês já têm na evangelização, na doutrina espírita, como é que vocês fazem? Porque eu fico pensando assim, eu nasci numa época, como eu disse, que não havia essa liberdade hoje. E de ontem para hoje eu estava pensando, se eu nascesse hoje, será que eu teria tido o mesmo comportamento? Porque na época existia uma regra social mais rígida, nos restringindo certas ações, porque eram condenadas, hoje não são. Hoje são até aplaudidas. E como é que vocês fazem para, de posse dessa maior liberdade, conduzir-se de acordo com o que dita a consciência? Como é que se consegue fazer isso? Bom, o Espiritismo, eu posso dizer que eu não era espírita há uns 3 anos, 4 anos atrás. Então, eu sempre tive o apoio da minha família. Minha família sempre foi minha base para que eu não ultrapassasse os limites, né, da liberdade. Então eu acho que a família é a base que a gente precisa ter, né? Hoje em dia as crianças com 13, 14 anos já têm muita liberdade de fazer o que elas querem. Por quê? Porque a família não dá um apoio, não dá limites, né? Porque o nosso corpo físico, a nossa matéria, ela tem... O certo seria ela ter limites na nossa liberdade. E a família, ela é uma chave, uma peça muito importante para isso, para que não ocorra exageros na liberdade. Então, no meu ver, a minha família, ela era muito... me puxava muito para não ter muita liberdade, né? Porque tem certas coisas que eu acho que o adulto, né, responsável por nós, deve nos explicar, nos aconselhar, porque eles têm mais anos, mais experiências que nós, então é para isso que eles estão aqui, para nos auxiliar, para nos impor limites. Então eu creio que hoje em dia a internet também, tudo influencia para que os jovens, os mais novos, achem que possam fazer o que eles querem, né? O que não é o certo. E o Angélica, nós conhecemos, pelo menos eu conheço, mais ou menos a sua família, já que o seu pai é meu primo, e então acredito que a mesma linha de raciocínio do Leonardo, que eu conduzo com segurança, mesmo antes de conhecer o Espiritismo, vai ser a resposta que ele nos dará, mas ele pode talvez enriquecer um pouco mais a respeito dessa questão. Como é que se faz, Angélica? Porque nós temos a liberdade de agir e nós temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio diz respeito à opção que nós temos, sem que ninguém nos impeça, de agirmos de uma ou de outra forma, diante de mais de uma possibilidade de ação em um dado momento, em uma dada situação. E como já foi dito aqui, hoje em dia existem N possibilidades de ação diante do que o mundo material aí nos oferece. E ainda, voltando à pergunta, diante da consciência, que nos aponta o que é certo e o que é errado, e tenho certeza que já era o que mencionava Leonardo, e essa consciência, ela é, digamos aqui, construída, porque nem todos têm a mesma consciência, e ela que nos dá a liberdade relativa, o livre-arbítrio relativo, de acordo com o entendimento das questões que envolvem a vida, e isso implica responsabilidade.
Mas então eu retorno à pergunta. Um jovem espírita, mais consciente, mais conhecedor da lei de causa e efeito, mas que nós todos temos inclinações, porque estamos no mundo de provas e expiações, e que lutamos para vencê-las. E aí você, Angélica, diante desses convites que o mundo nos traz, muitas vezes nos chamando para práticas que já nos esforçamos para vencer, como é que você faz para superar essas dificuldades diante de tudo isso? Bem, se torna sempre muito difícil, porque como o senhor mesmo disse, nós temos, parece que, uma tendência a fazer o errado, né? Mas a doutrina espírita, ela procura sempre nos passar o correto agir. E geralmente, o que eu faço, como o Leonardo disse, como a família é a base, é parar e conversar com meus pais. Mãe, pai, acontecendo tal coisa. Como eu devo agir? E aí, eu procuro, então, fazer uma oração, conversar com meus pais, e procurar fazer o certo, porque, como o senhor mesmo disse, a mentalidade do jovem espírita não é tão comum a mentalidade dos outros jovens. E se torna, muitas vezes, não conturbado, mas difícil. Se torna muito difícil escolher o certo e o errado, porque geralmente o certo não é aquilo que nos satisfaz. Eu gostaria até mesmo de fazer também, para que esses jovens possam nos esclarecer e até mesmo colocando as opiniões, porque quando se está estudando a doutrina espírita, ela é tão ampla e de forma que ela nos coloca as reflexões em torno da nossa vida e dos anseios de nosso futuro também. E quando a gente está estudando o Espiritismo, tá, a gente percebe que nos traz ali as leis morais, e há 4 fatores assim que é de extrema necessidade a gente refletir para fazer com que haja ali uma analogia em termos da associação de uma e de outra, que é a questão que o jovem hoje clama por uma liberdade, e essa liberdade que eles clamam nem sempre, às vezes, está embasado no respeito também na questão dos direitos e dos deveres e dos limites. Como é que a gente vai trabalhar como se trabalha dentro da casa espírita com o jovem, para que ele associe isso, para que ele não fique na questão exclusivamente, não, eu tenho a minha liberdade, eu faço o que eu quero, como eu quero, onde eu quero. Há alguma coisa que faz refletir em torno de onde eu posso e aonde que eu não posso, o que eu devo e o que eu não devo. Nesse ponto, a liberdade dá a intenção para vocês, ou dá a entender para vocês que ela é tolhida dessa forma? Olha, no meu ver, creio que a gente deve, como jovem espírita, a gente deve auxiliar os outros jovens. Porque nós temos o estudo, nós temos a consciência de que nós estudamos muito sobre o livro dos Espíritos, onde ali está todas as respostas, e muitos jovens não têm esse conhecimento. Então, a nossa principal função como jovem espírita é informar, aconselhar outros jovens. Então, você disse na parte ali de como explicar para os jovens, né, que precisa ter uma restrição na liberdade deles e que eles acham que podem fazer o que eles querem. Creio que a melhor forma de explicar a esses jovens seria a lei de ação e reação, onde explicar para eles que se eles fizerem o bem, eles vão receber o bem. Se eles fizerem o mal, eles vão receber o mal. E eles não podem ser egoístas de querer tudo para eles, quererem ser os jovens, né, que podem fazer o que eles querem. Então, não é bem assim, né? Eles precisam fazer o que eles gostariam que fizessem por eles. E em termos dessas colocações, Angélica,
lembramos uma frase do apóstolo Paulo, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Essa frase vai dizer exatamente dentro dessas próprias situações que nós colocamos aqui, que não se pode ter liberdade sem ter o respeito, né? Não se pode também ter o respeito sem cumprir os deveres. E também na condição de que nós temos que aprender aos limites, porque por mais que nós temos liberdade, há outra pessoa que depende exatamente das nossas ações para que haja a harmonia. Então, como é que você vê dentro desse processo, dentro da doutrina espírita, como tu está convivendo, o que está te trazendo a essa doutrina, associando aquilo que você tem aprendido no lar? A doutrina espírita, ela também funciona como uma filosofia, né? Ela faz pensar bastante. E no livro dos Espíritos, eles nos trazem que a liberdade, total liberdade, ela não existe, pois ela termina na fronteira onde começa a liberdade do outro. E aí, o que o Senhor falou do limite e até mesmo da frase do apóstolo Paulo, que tudo como é mesmo? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém. O não me convém, eu vejo dentro da casa espírita isso. O que não me convém é que eu tenho que respeitar, por exemplo, aqui o Deus, porque é um espírito com suas vivências e eu sou um espírito com as minhas vivências. E cada um de nós tem um modo de pensar, mas ninguém é melhor que o outro. Porque se fosse melhor que o outro, não estaríamos aqui, estaríamos em um mundo melhor. Ou se fosse muito pior, estaríamos no mundo inferior. E isso, dentro da casa espírita, é muito intenso, que faz pensar bastante. Que tu traz para a vida cotidiana. Principalmente dentro do lar. Essa questão que eu anotei da resposta do Angeli, ele falou que o certo, às vezes, não é aquilo que nos satisfaz. Isso é um fato. Mas não nos satisfaz por quê? Porque nós vivemos, ele acabou de afirmar, no mundo de provas e expiações. Nós somos espíritos já com atavismo de iniciações e apenas experimentamos os prazeres que a matéria nos dá. Ainda não experimentamos os prazeres que uma boa ação, que uma consciência tranquila nos oferece. No momento em que nós estivermos capacitados, não como obrigação, mas agir por livre de vontade, por uma coisa que vem de dentro do ser, nós teremos então maior liberdade de ação. Quer dizer então que uma pessoa nessa condição não vai retrogradar? Não, não vai. As pessoas que às vezes se nos apresentam como pessoas de bem e de repente parecem-nos que decaíram, na verdade são aquelas que, como nós, lutam contra as suas dificuldades, se apresentam em sociedade fazendo uso de uma autocrítica, guiando-se pela consciência, mas ainda não fazem o bem pelo bem, fazem por necessidade. E nós, eu acredito que vocês também, dentro da doutrina espírita, estamos bem informados a respeito das consequências dos agires, dos bons agires e dos maus procederes. Uma obra que deve ser lida e estudada é O Céu e o Inferno, que trata das consequências das ações boas, das ações de pouca consequência e das ações más, que retrata a situação dos espíritos sofredores, dos espíritos medianos e os espíritos felizes no plano espiritual após a desencarnação. Isso é uma coisa que vem depois da vida física. Mas também há exemplos de pessoas que aqui na própria existência desta encarnação já de imediato sofrem as consequências por um processo de uma consciência culpada. A pessoa agiu contrariando a sua vontade para buscar essa satisfação que o Angeli falou ali, que de outra forma não conseguia. Por que não conseguia? Eu friso mais uma vez, não conseguia porque ainda não introjetou o bem pelo bem. Faz por necessidade de aliviar a consciência ou obedecer ao mandamento de Deus ou estar em paz com a sociedade. Então nós temos que primeiro experimentar. Quando nós experimentarmos o benefício do amor que está retratado na boa ação, nós vamos sentir isso.
Eu ainda não senti plenamente, mas nas poucas coisas que faço, que eu reconheço que agi bem, eu me sinto bem. Por exemplo, quando a pessoa está numa casa espírita e faz uma palestra que vê que teve um bom alcance pela atenção despertada no público e pelo seu próprio entendimento de como se expressou, sai da casa feliz. E às vezes eu fico conjecturando por que eu não mantenho esse mesmo estado vibracional o tempo todo. Porque logo adiante eu vou querer buscar coisas que eu já deveria ter deixado para trás, que são satisfações físicas relacionadas ao orgulho, à vaidade, até mesmo à prepotência, e tudo isso nos perturba. Também o Paulo falou a questão do apóstolo Paulo, que nem tudo me convém. Por que não me convém? Não me convém justamente porque o Diego falou aqui, a questão da lei de causa e efeito. Eu tenho liberdade de agir, a não ser que eu seja pego em flagrante pelas leis humanas e seja punido por ela. Mas caso contrário, mesmo contra a lei humana, eu posso agir. Nada me impede. Mas volto a frisar, a lei humana está aí para frear os humanos dentro da sociedade naquilo que regra a conduta social. E as leis de Deus estão em nossa consciência para frear os nossos impulsos inferiores. Então, se eu decidir agir contra a minha consciência, e ela abrange tanto as leis humanas como as leis divinas, eu fatalmente sofrerei as consequências. Por isso não me convém. Existe um exercício recomendado quando nós nos depararmos diante de uma situação em que nós podemos decidir de agir de uma forma ou outra, é fazer a seguinte análise: como me sentirei depois? Se eu achar que depois vou me sentir bem, então eu devo fazer. Se eu achar que não, então não é recomendável. Aí vale aquela assertiva do apóstolo Paulo a respeito da conveniência ou não. O Evangelho falou a questão do livro dos Espíritos, que fala na 825, haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se de gozar de absoluta liberdade? Responde os Espíritos, não, porque todos precisam uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. Pequenos em que sentido? Aqueles que sabem menos ou sabem mais? Aí temos que analisar o que o Espírito quis dizer. Pequenos seriam os menos adiantados como espíritos. Mas nós estamos dentro de um planeta, dentro de uma classe de espíritos. Do mais atrasado ao mais adiantado, todos somos espíritos jovens ainda, quase crianças. Nós estamos num mundo de segunda categoria. Tem 3 bem mais evoluídos que nós e todos eles compreendem uma gama enorme de progresso a ser realizado. Mas aqui o mais adiantado e o inferior, nesse progresso, todos nós temos liberdades relativas. A minha liberdade vai até onde aparece a liberdade do próximo. Eu só posso fazer aquilo que eu não fira, que não prejudique o meu semelhante. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade e eu não posso nela ser feliz em cima da desdita do outro. Não tem como uma pessoa ser feliz vendo que o seu irmão está ali sofrendo por causa de uma ação sua. E isso já é um indício de que aquele modo de agir para buscar aquela alegria que a pessoa confunde com felicidade não é o ideal. Então não nos convém. Então é óbvio que a juventude dentro de uma casa espírita, em razão dessas exposições que nós falamos aqui, do conteúdo que se aborda lá, tem uma condição muito maior de se conduzir com segurança diante da questão da liberdade. Eu até admiro os jovens que escolhem estudar na evangelização diante de um universo de possibilidades atrativas que aí fora estão postas. O que quer que a pessoa escolha fazer, pode fazer. No entanto, ontem assistindo um programa na Globo News que tratava da juventude japonesa, a gente percebe que começam a acontecer certas coisas na sociedade, em algumas sociedades, em especial na japonesa, que nos chamam a atenção. Por exemplo, as pessoas quase não casam mais. Tem pessoas com mais de 24 anos que se dizem virgens e não têm nem namorado ou namorada. Existem agências que se organizam estimulando que as pessoas namorem. Existem até jovens que são namorados de aluguel. O namorado de aluguel, pelo que eu captei, ele não tem a incumbência
convivência, além de ir lá estimular a menina a se aproximar dos jovens, dos homens, porque elas são muito tímidas e eles também são muito tímidos. Eles vivem num mundo virtual, de ter a liberdade virtual, mas não sabem conviver fisicamente. Além do que, ainda só para frisar, esse namorado virtual, o máximo que ele faz é pegar na mão da menina e fazer com que ela rompa aquela barreira de timidez. Não pode muito além, tem regras ali para esse contato. E não vamos pensar aí que chega a liberdade que outras sociedades têm. Mas o que me chamou a atenção também é o seguinte: as mulheres ascenderam socialmente no Japão. Elas estão em nível de igualdade com os homens na questão econômica. E o costume da sociedade restringe essa liberdade, porque uma mulher casando, ela assume a responsabilidade com os filhos. Então ela quase sempre tem que abandonar sua carreira e voltar-se para a família. E pelo que eu entendi, os filhos são como que reis em casa. Dormem com a mãe tem que ter atenção a eles, a intimidade do casal se esvai. Então são costumes que têm que ser reformados. Isso é uma coisa do Japão. Não nos atinge ainda aqui, mas é uma questão evolutiva. Eu fiquei a pensar, mas qual é a liberdade desse povo? Eles têm inteira liberdade segundo a legislação, mas os costumes imperam ainda na questão da mulher estar adstrita aos cuidados dos filhos depois de casada e os filhos serem os reis da casa. E também estão limitados pela timidez, em que o afastamento do contato físico promoveu através da informatização. E nós aqui no Ocidente, nós estamos vendo aos poucos que nós criamos redes sociais em que nos expomos, os outros também se expõem, e às vezes temos milhares de amigos, mas amigos mesmos são amigos virtuais. São poucos. Nós não paramos para conversar e muitas vezes quando paramos para nos aproximar de alguém, nós não sabemos como nos comportar nas questões dessas limitações. E aí tem a pergunta 826, em que condições poderia o homem gozar de absoluta liberdade? Os Espíritos nos dizem que apenas na condição de um eremita no deserto, ou seja, afastado de todo mundo. Aí ele pode fazer o que quer que seja, que não vai afetar ninguém. Eu tenho certeza que vocês, me corrijam se eu estiver errado, de posse dessas informações, têm melhores condições de conviver, tanto virtualmente, como presencialmente, fisicamente, com o semelhante. O Leonardo poderia começar respondendo para nós essas questões. Eu acho que viver em sociedade é muito importante para a nossa evolução. Por isso que todos nós estamos aqui juntos. Só que tem certos casos que muitos jovens ficam só em casa, preferem ficar em casa com o computador, ter a liberdade dele virtual. Eu vejo isso, eu não vejo isso como sendo um lado ruim, assim, por ele estar se isolando das outras pessoas. Eu não vejo isso como uma coisa muito ruim. Eu vejo até como ser uma coisa boa, né? Porque ele está se privando um pouco dos males que a sociedade impõe, porque a sociedade, ela às vezes é muito preconceituosa, né? Você precisa beber, você precisa sair, você precisa interagir, você precisa namorar com as outras pessoas. Eu não vejo isso como uma coisa que você precisa fazer para ser uma pessoa normal. Claro que a gente precisa namorar, a gente precisa constituir uma família, a gente precisa conviver com as outras pessoas. Mas tem certas coisas que a gente precisa privar. Eu posso dizer por mim mesmo, eu sábados à noite, desde que era mais novo ainda, né? Eu não saía, nunca fui em festa, nunca, sempre ficava em casa, sábado à noite, conversando com a minha mãe e jogando. Eu gostava de fazer isso, né? Claro que lá no Japão, lá eles têm a tecnologia mais avançada, né? E lá tudo foi feito para eles ficarem em casa, porque a tecnologia deles lá é ótima, a internet é uma das internets mais rápidas do mundo, né? E lá eles têm de tudo o que eles precisam eles têm dentro da casa deles. Então eles pensam, por que eu vou sair
se eu tenho tudo dentro da minha casa? Eu vejo que lá no Japão é assim. Então, eu particularmente não gosto muito de festas, de sair, mas gosto de conhecer novas pessoas. Eu sempre tento assimilar, né? Por isso que eu entrei no Espiritismo, porque ele meio que me passa uma doutrina, um conhecimento que eu me identifiquei, né? Que você não precisa estar indo em certos lugares, né, para conhecer outras pessoas. Creio que é essa a minha opinião. Como o Leonardo falou, tem pessoas que gostam de ficar em casa, né? Tem pessoas que gostam de sair. Mas como o Wilson mesmo disse, no caso do Japão, parece que a cultura deles muda a ação. E a nossa cultura também muda as nossas atitudes. O fato de nós sermos livres perante Deus não se aplica totalmente à nossa sociedade, pois a nossa cultura, ela limita a nossa liberdade. Ela faz nós agirmos de certa forma, pois senão nós somos excluídos. E essa é a nossa realidade. E agora eu falo como eu, por ser jovem espírita, parece que certas pessoas não gostam de mim. Eu sinto isso, até mesmo dentro de um debate, na aula de religião, ou na aula de filosofia e sociologia. Eu sinto isso, pois a sociedade ela tem uma visão um pouco não tão favorável com os espíritas. E em relação a isso, o que o senhor perguntou, né, o que o jovem espírita pensa para respeitar o outro, essa visão que tu tem que respeitar o outro dentro da evangelização, ela vem desde os primeiros ciclos. Só que não é fácil, nada é fácil. No momento que tu está dentro de uma rede virtual, um chat, tu está conversando e quando vê tu fala alguma coisa. E essa expressão ali pode até não parecer, mas para outra pessoa ela vai ser entendida de outra forma. E na nossa sociedade, essa liberdade da internet proporciona isso, que uma simples palavra, ela vai gerar várias coisas. Tu pode ler interpretar de uma forma, e pode ficar triste ou feliz, ou tu pode dizer essa pessoa está sendo rancorosa, ela está sendo grossa demais. E para mim, como espírita, isso muitas vezes eu estou agindo assim, e daí do nada eu fiz alguma coisa errada. E daí vem aquela culpa, como o Wilson disse, parece que daí tu não age por bem, ou por simplesmente se sentir satisfeito pelas vivências. Tu age por culpa, e daí tu vem, volta atrás e pede desculpa. Mas isso parece que comigo, nos últimos anos, se tornou mais explosivo, porque no centro espírita os debates começaram a ficar mais intensos e começou a ter mais essas cobranças. Por exemplo, hoje eu estou aqui na rádio, nervoso, falando aqui um pouco, está ficando mais intenso. Mas não se traga fácil, porque a nossa doutrina é uma filosofia que te faz pensar. E geralmente no calor da emoção, tu pega e faz a coisa errada, que não é certo, mas que te chama mais atenção. Quando tu chega em casa e sempre reflete e faz o teu evangelho no lar com a família, tu percebe teu erro. E isso tá dentro da lei da liberdade. Tu é livre. Agora cabe a ti escolher. Certo ou errado. Nós estamos aqui refletindo com os jovens, o Angiere, Carlos de Oliveira e também com o Leonardo Fernandes, ambos jovens do grupo espírita, ou da Sociedade Espírita Fé e Esperança, e que eles fazem parte do grupo de jovens, um com 18, outro com 16 anos, 21 e 16. Então, é importante a gente ver que só na questão de estarmos aqui conversando com eles, trazendo
a esses jovens dar as suas opiniões do que estão aprendendo e estudando dentro da doutrina espírita, mas especialmente pela escolha que eles tiveram a própria liberdade de ascender dentro de uma doutrina que esclarece em relação à própria liberdade e as consequências das nossas ações na vida. E o objetivo que nós temos aqui na Terra, por que estamos aqui na Terra? Nós poderíamos ter ido para um outro planeta, se assim o Deus o quisesse, porque o nosso universo tem milhões de planetas, né, que a gente poderia estar em um deles. Anteriormente, o Wilson tinha falado que a nossa Terra está no segundo estágio, né, prova e expiações, e que haveria outros 3 estágios acima, até chegarmos a um grau de perfeição. Então, são milhões de planetas que ambos têm esses estágios. Tanto os primitivos, o nosso que se encontramos agora, em provas e expiações, depois o de regeneração, os planetas felizes, né? E os celestes ou divinos. Mas antes de nós continuar a nossa reflexão, que depois eu quero trazer algumas situações para esses jovens aqui falarem, eu queria lembrar que esse programa falando de Espiritismo tem o apoio da Pousada das Missões, que está localizado na rua São Nicolau 601, de São Miguel das Missões, e o telefone lá é 55 33 81 1202. E para e-mail pousada.missões@terra.com.br ou pelo site www.pousadadasmissões.com.br. Além das sociedades espírita, Sociedade Espírita Fé e Esperança, a Sociedade Espírita Irmãos de Boa Vontade e o Grupo Espírita Chico Xavier. Então, esses são os apoiadores do programa Falando de Espiritismo. Voltando então com os jovens, né? Vocês falaram a respeito dessa liberdade, dos deveres, aquilo que a gente encontra dentro da sociedade, algumas restrições, algumas limitações. E nós encontramos, logicamente, que a doutrina espírita nos fala a respeito da liberdade de pensar, da liberdade de consciência e também do nosso livre-arbítrio. Muito se fala no livre-arbítrio, tá? Mas, em relação ao jovem que escolheu conhecer e, através da sua vivência na doutrina espírita, crescer como espírito imortal que é, como é que vocês se relacionam de forma que percebam que há necessidade de associar sempre o respeito e a liberdade? Porque a gente pode perfeitamente ter amigos de todas as religiões, respeitando a cada religião. Então, da mesma forma que nós respeitamos os nossos amigos que são de outras religiões, que fizeram as suas escolhas, deve ele, que nós temos deveres, de também ser respeitado como uma doutrina que nós tivemos por escolha. Quando nós aprendemos a vivenciar o mandamento maior, que é o primeiro mandamento, amar o próximo e amar a Deus, logicamente que não se diz ali, eu vou amar só os evangélicos, é porque eu sou espírita, só vou amar os espíritas, porque eu sou católico, só vou amar os católicos. Lá no primeiro mandamento nos diz que temos que amar a todos, não é isso? Então, dentro dessa liberdade que nós temos de pensar, dentro dessa liberdade que nós temos da nossa própria consciência, porque a minha consciência tem que estar em paz comigo mesmo, né? E dentro desse livre-arbítrio que eu tenho de agir, mas quando eu conheço a lei de ação e reação, ou de causa e efeito, ela nos mostra
exatamente qual é a nossa postura para ser feliz. Então, no dia a dia, como é que vocês conseguem associar, especialmente tanto na escola, quanto na família e quanto na sociedade espírita, esses valores de liberdade? Começamos pelo Angel. E aí passa para o Leonardo. Associar os valores de liberdade. Quando chegamos no colégio, já somos livres, né? Temos a liberdade de optar e estudar e não estudar. Mas, como eu disse, não é tão fácil. Quando chegamos lá no colégio, temos pessoas com crenças diferentes, com costumes diferentes e tudo mais. Mas para ter um convívio bom dentro de uma sociedade, é implícito, é uma coisa de prática que vai ter que respeitar as pessoas. Porque se não seguir a ordem, não vai ter um bom convívio. E se você não tiver um bom convívio, a tua sociedade vai virar um caos. Então respeito, como o senhor disse, anda junto com a nossa liberdade. E é muito importante ter que respeitar. E não por eu não optar por respeitar, mas é obrigado que tu respeite a pessoa. O respeito é a base de tudo, né? Como todos falaram aqui. Do meu ponto de vista, eu tento sempre saber mais, conversar com as outras pessoas. Eu gosto muito de conversar com um amigo que eu fiz, que é de outra religião. Porque eu tento analisar, eu tento assimilar as coisas que eu aprendo no Espiritismo, que eu tenho certeza, que eu tenho convicção do que é certo, e converso com ele tentando saber o que ele acha certo, né? Porque tem a liberdade, cada um tem sua liberdade, cada um tem sua convicção do que acha certo, do que acha errado. Então eu acho muito legal isso na parte de conversar com as pessoas, em saber o que eu acho, expor a minha opinião para ele, sempre nessa conversa tendo o respeito. Por isso que o respeito é muito importante. Saber ouvir o próximo, saber o que ele acha sobre tal assunto, sobre, por exemplo, católicos, né? O que o catolicismo ensina para eles. Eu sempre tento assimilar, ver o que eles acham e ensinar certas coisas que eu acho certo, mas sempre tendo o respeito entre ambos. Até mesmo porque toda crença é respeitável, né? Desde que ela pregue o bem. Isso aí não tem o que questionar. Não existe uma doutrina melhor e outra pior. Desde que amas, pregue o bem. Em relação a essa liberdade que se tem, que o jovem clama, às vezes, por uma liberdade sem limites, às vezes a família tem dificuldade de colocar alguns limites devido o jovem exigir uma liberdade absoluta. Sabemos nós, não se pode ter uma liberdade absoluta no momento que nós estamos convivendo com outra pessoa, já que o princípio é de nós respeitar, né, a liberdade do outro e o outro respeitar a nossa liberdade. Então, dentro desse princípio, como é que vocês vejam daí a questão da vivência daqueles que querem uma liberdade e acabam se entregando às viciações que o mundo oferece? Explicando, né, como eu havia dito lá no início, nosso dever é auxiliar o próximo. Né? Nossa principal missão, né, não é fazer amigos, claro que também é uma das principais, né, fazer amigos no Espiritismo, mas nosso principal desafio é fazer amigos fora do Espiritismo, porque aí que nós vamos ensinar todos os nossos aprendizados no Centro Espírita e trazer eles para o Espiritismo, né? Ensinando várias coisas, o que é certo, o que é errado. Creio que nosso principal desafio é, digamos, amar nosso inimigo. Eu gostaria apenas de fazer uma colocação
Leonardo, que também o Antier também responde, em relação a esse ponto, a doutrina seria uma escola para que o mundo seja a oficina, na prática, daquilo que nós aprendemos? Com certeza, com certeza. É a terceira revelação. Moisés, Jesus e o Espiritismo, que veio para nós podermos auxiliar os outros. O Consolador prometido é o Espiritismo, sim, creio que seria uma escola. E nesse caso exigiria do jovem o exemplificar na vivência com os demais, até mesmo para que evitem alguns que têm uma liberdade tão vasta, de forma que às vezes a própria drogação, o excesso de todas as coisas venham impedir a própria felicidade deles. Não seria o que você vê, Angé? Eu vejo que a nossa sociedade ela é um pouco conturbada, porque, como o senhor mesmo colocou, parece que a droga está ali como um portal de liberdade. Por eu ser livre, eu tenho, parece que, a predestinação a beber, principalmente por estar, talvez, na juventude, isso é totalmente errado. Mas a sociedade vem impondo isso, de geração para geração. E o Espiritismo está aí para fazer pensar ao contrário. Porque eu vou dar um exemplo meu. O meu exemplo é que o nosso grupo, quando sai, vai no centro, comer uma pizza, não bebe, não fuma, não precisa disso. E se diverte, normal, é livre, tem, usufrui dessa liberdade. E quando eu saio com meus outros amigos, não criticando eles, mas tá todo mundo numa boa e parece que alguém puxa, vamos comprar uma bebida? Vamos beber? Por que isso? Qual que é a diferença? Se ambos são livres, por que o nosso grupo não procura usufruir do álcool e eles procuram? Por que tu tem que ter uma substância dentro do teu corpo para tu se sentir bem? Não precisamos dos vícios da terra para sermos felizes, né? Como esses dias eu estava conversando com a Natália, que a gente não precisa do... Por que as pessoas bebem álcool? Por que elas bebem? Porque o álcool, ele é forte, ele é ruim. Ele não é bom. O álcool, em hipótese nenhuma, é bom. Por que as pessoas tomam algo ruim? Para ficarem felizes. Porque a substância que tem o álcool, ela deixa a gente feliz. Então eles não estão aí, eles estão nem aí se aquilo é bom, se é ruim. Aquilo faz com que eles fiquem felizes, por isso que eles tomam. Então eu tento raciocinar, por que eles precisam de algo para ficar felizes? Por que eles não podem ficar felizes conversando com o próximo, fazendo um ato bom pro amigo, para amiga, conversando com a mãe, conversando com o pai, fazendo o bem? Isso tudo faz com que a gente também fique feliz. A gente não precisa de alguma coisa para fazer a gente feliz. Na nossa juventude também se torna um status, porque aquele jovem que bebe, que tem a liberdade, entre aspas, que sai e faz N coisas erradas, geralmente por alguns é visto com um mau olhar, assim, mas por outros eles enxergam assim como um cara destemido. Isso se torna um status, por um lado ruim, mas por outro bom. Dentro da juventude tem alguns que acham isso o máximo, e isso influencia bastante mentes levianas a seguir essa conduta. Essa questão da droga, vamos começar por aí. Começa pelo álcool, que é a mais comum e aceita socialmente. É uma droga lícita. Mas por que é grandemente utilizado? Se nós formos a uma festa, percebemos que as pessoas não sabem o que fazer com as mãos. Se não estão ocupadas, enfiam nos bolsos. Então o que mais natural é, e os filmes nos induzem a isso, as novelas também, é estar com um copo na mão
e geralmente de bebida alcoólica. Mas se alguém experimentar botar uma água, vai ver que o efeito é o mesmo, está com a mão ocupada. Mas tem mais um agravante na questão do álcool, porque o álcool ele é uma bebida que faz com que a nossa autocrítica seja apagada. A autocrítica está vinculada à consciência. Então ele pega e faz com que nós, por exemplo, se temos vergonha, somos pessoas inibidas, percamos a vergonha. E aí começa a se expor. Observem vocês, mantendo-se lúcidos, não bebendo numa festa, como se comportam as pessoas no começo e lá pelo meio para a parte final da festa. Eu tenho participado de algumas festas que a gente mais ou menos é quase forçado e percebo a mudança. Geralmente eu saio antes do meio, mas eu vejo os vídeos que gravam depois. Não parece o mesmo grupo que estava lá. Então cai totalmente aquele senso de autocrítica e a pessoa faz não o que não quer, porque na verdade é o que deseja. Quando nós agimos, nós fazemos o que queremos, mas às vezes o desejo não é exatamente aquilo que queremos, e tem hora que a gente dá vazão aos desejos. Eu recomendo para as pessoas que querem aprofundar essa questão da liberdade, além do livro dos Espíritos, é lógico, a Revista Espírita de junho de 1863, que faz uma abordagem mais aprofundada a respeito dessas questões. Porque nós temos dentro da liberdade a condição de escolher o que fazer, o que querer e o que pensar. Então não há tempo para nós aprofundarmos, recomendo que façam uma análise sobre isso. E o Angeli falava também aqui das dificuldades, dos debates que acontecem no movimento espírita, mas eu estou surpreso, porque o Angeli tem 16 anos. Eu posso dizer a ele que nessa faixa de etária ele está mais de 10 anos adiante do que eu estava. Que eu tinha uma coisa que eu trazia de mim, que seria aquela autocrítica, diferente da época. E a mesma resistência que ele enfrenta hoje, talvez em grau diferente, eu enfrentava na época. Meus amigos diziam, mas viu, você merece um estudo. Porque eu não fazia o que eles faziam e eles achavam que eu era o errado. Hoje, na fase adulta, já não acontece muito, talvez pelo meio onde eu convivo, que é diferente daqueles em que se exigem comportamentos diferentes. Eu não tenho mais essa pressão que tinha na juventude e fico admirado da resistência que tem os jovens hoje, diante de tanto convite, que na minha época não tinha, mas já existiam outros, quase semelhantes a estes, e que a sociedade cobrava. A sociedade gaúcha, por exemplo, muito machista, é muito cobradora nesse sentido. Mas tudo passa e quando vocês virem, o tempo já passou, e vocês se sentirão fortalecidos. Eu, às vezes, fico pensando na minha futura encarnação, tomara que eu nasça na família espírita. E até digo brincando, eu espero desencarnar e ficar uns 200 anos para depois voltar, porque daí já grande parte dessa transição planetária já terá ocorrido. E vocês estão no fogo da transição planetária. Um momento em que tudo é permitido e que há que ter um cuidado muito grande. Mas o que fazer? Vamos fugir? Vamos ver lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando trata do homem no mundo, depois de falar sobre o comportamento social e a conclamação ao bom proceder, o Espírito nos diz, não julgueis todavia que exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade onde estáis condenados a viver. Olha a expressão do Espírito. Não é uma punição, mas nós não podemos fugir da sociedade. Não, prossegue, vivei com os homens de vossa época, como devem viver os homens. Vivei com, ele não fala como. Então nós não temos como fugir do convívio. E aí, encerrando o parágrafo, sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com o sentimento de pureza que as possa santificar. Então nós temos que ter em mente, e vocês dentro da evangelização têm todo esse cabedal de informação, de que a nossa conduta é muito importante para a nossa própria consciência. Nós não temos como fugir da sociedade. Nós temos que ir para o colégio, temos que conviver nas festinhas com os amigos. Não todas, podemos selecionar algumas, mas no trabalho, quem trabalha, tem as festas de amigos, tem as festas sociais, aniversário de um conhecido, de um amigo. E lá nós devemos nos comportar o máximo possível como espírita. Mas como se conhece um bom espírita? Nos diz Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita
pela sua transformação moral e pelos esforços que empenha para domar suas inclinações más. Sua transformação moral. Quando nós começamos a estudar o Espiritismo, como estamos hoje, vocês recém começaram, mas daqui uns 20, 30 anos poderão fazer uma análise. Quanto evoluíram? Quanto se transformaram? Ninguém vai se tornar anjo ou espírito puro nesse período de tempo, mas com certeza vamos ter avançado um bom tempo da jornada se nós procurarmos vivenciar a doutrina do Cristo no dia a dia. Então, que fiquemos com essas reflexões e de minha parte só agradeço a presença de vocês e espero contar com a participação de vocês mais vezes aqui. Nós estamos chegando no final do programa, falando de Espiritismo, e aqui com a presença de 2 jovens lá da Sociedade Espírita Fé e Esperança, Angier Carlos de Oliveira e o Leonardo Fernandes, que conversaram conosco. Agradecemos pela presença, por se disporem. Os jovens que podiam estar se divertindo lá fora, agora estão aqui trazendo as suas ideias. Então, muito obrigado, Leonardo. Muito obrigado a todos pelo convite. Eu queria fazer se me permitem, eu tenho uma banda espírita. A gente foca em músicas espíritas, né? Mas eu queria fazer uma divulgação aqui para curtirem a nossa página no Facebook, que é a Segunda Opção. Então curtam lá a Segunda Opção no Facebook e ajudem, que a gente tá no início ainda, mas eu creio que a gente tem um caminho muito grande ainda pela frente, e através da música creio que a gente vai conseguir trazer mais jovens para o movimento espírita, porque a música, todo mundo gosta de música, quem não gosta de música, então é um ótimo meio para trazermos jovens e outras pessoas também para o movimento espírita. Muito obrigado. Muito obrigado, Angélica. Muito obrigado, agradeço o convite de todos e deixo o convite para todos os jovens que queiram ir nos grupos espíritas, no nosso, até mesmo lá na 22 de março, Fé e Esperança, todo o sábado, às 15 para as 3, e as palestras públicas estão sempre ali, é só chegar lá nas casas. Olha, muito obrigado a esses jovens que aqui estiveram, Leonardo e também o Angier, lá da Sociedade Espírita Fé e Esperança. Então, aqueles que gostam de música, é a segunda opção, né? Lá no site, qual é o site ainda? Isso, lá no Facebook tem a página, Segunda Opção, só escrever lá, Segunda Opção. Então, no Facebook, a página Segunda Opção para escutar as músicas espíritas, né, dos jovens aqui de Santo Ângelo. Nosso programa teve como apoio a Pousada das Missões, que fica na rua São Nicolau 601, São Miguel das Missões, com o telefone 55 33 81 1202, ou o e-mail pousada.terra.com.br e também www.pousadadasmissões.com.br. Desejamos a todos muita paz, muita luz e até no próximo domingo, aqui nesse mesmo horário, na Rádio Com 87.9.